Bom dia, pessoal. Eu estou aqui com meu copinho de café e eu vou começar a gravar uma partidinha do segundo jogo da coleção do Decks do Terror, tá? Que é o Montanhas da Loucura. Eu já deixei aqui, né, eu abri a mesa e eu já cliquei no Setup Montanhas da Loucura, então a gente acabou de já abrir tudo aqui. Tá, ele já fez a configuração para mim. Lembrando que a diferença desse jogo para o outro, para o Hunter in the Dark, na verdade ele incrementa algumas regras. Vocês lembram lá do que a gente conversou? Essa coleção de jogos Decks do Terror do Bojan, elas compartilham as mesmas regras básicas. Então todos os jogos dessa coleção, né, por enquanto são só 2, mas eles compartilham o core de regras. Só que cada história, ou seja, cada jogo pode ter algumas alterações, que é o caso desse, que ele acaba incrementando um deck aqui de localizações, que é dessas cartas que tem um L, tá? São, acho que são 6 cartas. Então a gente prepara, né, seguindo as regrinhas. Se vocês olharem aqui, ó, eu até deixei a regra desse segundo jogo separado, se bem que é uma cópia do primeiro, só com pequenos ajustes, tá? Inclusive algumas cartas eu nem troquei. Mas a gente tem aqui a história e aqui as regras adicionais, ó, deck de localizações, que ele provém efeitos permanentes ou ações que são aplicadas durante cada turno. A gente então pode agora sacrificar também os símbolos desse deck de localizações, e quando eu faço isso, eu simplesmente pego a carta de localização e a gente muda ela vai para o fundo do deck de localizações e a nova localização fica válida. Aliás, pessoal, na gravação que eu fiz anterior do Hunter in the Dark, eu esqueci desse detalhe. Quando a gente usa como moeda as cartas que estão no deck de sacrifício, não é que elas ficam ali só, a gente usa e ela vai já para o fundo do deck, tá? Tem que lembrar disso, porque a nível temporal significa que eu tenho que utilizar, dependendo da minha estratégia, vou pagar com mais cartas, eu pago primeiro com ela, daí ela vai para o fundo, aí eu utilizo as demais, tá? Porque senão pode ficar complicado, porque eu não tenho como utilizar ela fica e eu coloco outra aqui em cima. Tá? Então é importante, toda vez que a gente utilizar esse esquema, fazer isso. Usa ela primeiro e joga para o fundo. Pelo menos me parece que a nível temporal é mais correto. As condições de vitória desse jogo eles mudam um pouquinho. Ó, a gente tem que usar uma ação livre da carta Aviation Fuel, que é combustível de aviação. Lembra, no Hunter in the Dark a gente utilizava um item mágico. Eu tinha que achar ele, colocar na reserva, e aí quando o Hunter in the Dark aparecia no campo, a gente tentava utilizar aquela ação para banir o Hunter in the Dark, né, o Caçador das Sombras. Aqui é um pouquinho diferente. Eu preciso desta carta de combustível na reserva e eu tenho que utilizar ela nessa localidade, que é o Crude Airstrip, que seria a pista de pouso rudimentar, né? Ou seja, a gente tem que literalmente colocar gasolina no avião para poder fugir. As condições de derrota permanecem as mesmas, tá? O que pode se acrescentar aqui é essa história, que se eu queimar por algum motivo a carta de combustível, a carta de localização que a gente precisa achar, né? Ou a própria criatura, né, a Elder Thing, a gente perde o jogo, tá? Então tem que tomar muito, muito cuidado com isso daqui. E lógico, essa regra continua, né? Se eu sacar a carta do Elder Thing depois de executar uma ação de evadir, que a gente limpa o campo e recoloca 3 cartas, se por acaso ele aparecer ali, game over pra gente também. Aqui tem o gráfico, que é um pouquinho diferente, tá? A única diferença, na verdade, é isso daqui, ó. A gente coloca agora, forma o deck de localidades aqui em cima. Os detalhes são os mesmos, tá? Lógico, eu já fiz os ajustes que casam com as regras desse novo deck. As cartas aqui eu não troquei porque as regras são as mesmas, tá? Eu já tinha preparado aqui as cartas, mas elas permanecem as mesmas. Tem um ícone novo, que é esse ícone daqui. Se vocês olharem, não tem mais o ícone do caçador, né? Ele foi substituído pelo ícone de montanha. Bom, o que mais tem aqui? Eu fiz a tradução de todas as cartas, tá? Então tem a referência aqui, que inclusive eu vou utilizar ela para a gente jogar. Bom, é isso. Deixa eu sair aqui. E vamos lá. Bom,
Aqui já foi tudo embaralhado, tá? O nosso deck de encontro, faltou só colocar o Elder Thing aqui dentro embaralhado. Então já vou virar. Ele está no topo, eu preciso embaralhar ele. Então olha, agrupar essa pilha de cartas mais embaralhar. É só embaralhar. Os outros deixa como não, a gente nesse jogo não usa. Pronto. E ele embaralha e beleza. Pessoal, lembrem que para fazer o setup do jogo é bem simples. Pega todas as cartas, separa aquela carta do Elder Thing para fora, separa neste deck as cartas que tem L, que acho que são 6, forma esse deck aqui em cima, embaralha e deixa a primeira carta virada. Com o Elder Thing separado, distribui 3 cartas aqui no campo, igual o Haunter in the Dark. Aí pega o monstro, coloca aqui, como a gente fez agora, vira e embaralha ele na carta de encontros, né, no deck de encontros. E pronto, a gente já tem tudo pronto para começar o jogo. Vamos lá? Eu vou virar. Eu tenho 2 perigos e uma carta de curiosidade. Lembrem que no final do meu turno, essas cartas daqui de perigo, elas podem ser acionadas, tá? A gente tem que fazer um teste tirando uma carta daqui. O valor que sair, se for igual ou maior a esse daqui. Por enquanto tudo bem, ó, que essas cartas, elas muito pouco provável serem acionadas. Só se eu tirar uma carta no teste que venha a ser 3. Né? 1 e 2 não ativa. Tem que ser igual ou maior. Aí eu tenho que executar a parte de terror delas. Se elas não forem acionadas e o que eu faço? Eu descarto as cartas de perigo, tá? No final do turno. Tá? Os monstros ficam aqui. Esta carta ela é muito legal. Vamos dar primeiro uma olhadinha aqui na carta de localidade. É que isso já é um efeito permanente. Eu estou com as regras aqui abertas, então eu não vou traduzir literal, né? Eu vou já pegar a tradução que eu fiz. Ó. Entrega de suprimentos. Uma grande quantidade de coisas diversas está coberta pela lona da tenda. Muitas pegadas estão indo em direção a ela, mas apenas uma está voltando. Eita, nós. Tem algum espírito lá, alguma coisa foi e não voltou. Tá lá. O efeito permanente que a gente tem em todos os turnos, até que essa localidade seja trocada. Todas as cartas de curiosidade custam um símbolo a menos. No mínimo, óbvio, um símbolo. Tá. Então, se tiver, tipo, custa 3 símbolos, eu posso pagar só 2. As que custam 1 continuam custando 1, né? Eles não são grátis. Legal. Lembrem que eu posso utilizar como moeda aqui esse símbolo, assim como as outras cartas que tem o símbolo embaixo, só que se eu utilizar essa como moeda, ela vai para o fundo do deck, ou seja, a gente muda a localidade. De novo, pessoal, qual que é a meta desse jogo? Eu preciso achar o combustível, preciso colocar ele na reserva, na mochila, achar a localidade que seria o campo de pouso, para poder abastecer o avião e fugir do Elder Thing. Como muitas pessoas não jogaram esse jogo, deixa eu dar uma lidinha aqui na... Deixa eu só localizar. Deixa eu ver se é esse. É esse aqui. Na história, porque ela é diferente do The Hunter in the Dark. Aqui é uma transcrição do que o Bojan conversou nos vídeos. Então, vamos lá. Ó, história. Esse é o próximo jogo na série de pequenos jogos solo de baralho que estou desenvolvendo. Desta vez, a história nos levará às terras congeladas da Antártica, seguindo as mesmas mecânicas usadas no meu jogo anterior, Haunter in the Dark. Dessa vez, estou expandindo um baralho de 18 cartas para 24, onde 6 novas cartas são adicionadas ao jogo, trazendo efeitos permanentes e locais. As cartas de local são um pequeno subbaralho de 6 cartas que são colocadas viradas para cima, acima do baralho de encontros, e fornecem símbolos que podem ser usados como sacrifício. À medida que você usa a carta de símbolo, ela é colocada na parte inferior do baralho de locais, assim como no caso da pilha de sacrifícios. Aliás, pessoal, na partida que eu fiz do Haunter in the Dark, eu acho que nas 2 anteriores eu esqueci desse detalhe. Quando a gente usa como moeda uma carta que está na pilha de sacrifícios, agora nesse caso também é a pilha de locais, a gente coloca essa carta que foi utilizada como moeda para pagar por outra no fundo do deck. Tá? Eu esqueci desse pequeno detalhe. No entanto, os locais têm efeitos que estão ativos enquanto estão no jogo, ou seja, a carta está visível. Dessa forma, o jogador pode escolher quando passar para o próximo local e substituir o efeito permanente se for muito hostil.
O objetivo em Mountains of Madness é reabastecer a aeronave no local Crude Airstrip, que é pista de pouso rudimentar, e escapar do Elder Thing, né, o antigo. Há um novo vilão principal, que é exatamente essa carta do antigo. Há uma carta de perigo, que é o Elder Thing, que se move para a pilha de terror do jogador e queima cartas. Além disso, há muito tempo eu estava planejando fazer um Rage More 2.0. Este jogo, pessoal, é um jogo pago, tá? Eu cheguei a acompanhar um pouco, mas eu não conheço as regras oficiais dele. Com um tema Lovecraftiano. Então desenhei cerca de 18 ilustrações para essas cartas, mas devido a alguns atritos com o editor de Rage More, isso não se concretizou. Agora, no entanto, posso utilizar essas obras de arte para este jogo. Então você poderá desfrutar de imagens de alta qualidade, já que tive mais tempo para trabalhar nelas. Lembrem que assim, o Bojan, o trabalho dele é como design, né? Então ele faz trabalhos de arte, né? E no caso, como a gente está com um jogo print and play que é gratuito, muitos redesigns, que é como a gente chama quando recria imagens e mesmo histórias de jogos que podem ser até pagos, como é nesse caso, e lança como um jogo print and play. Muitas vezes os autores do jogo original não gostam disso, lógico, né? Às vezes eles não curtem essa ideia de alguém ter feito um redesign, mesmo não utilizando imagens ou história do jogo dele. E eles pedem delicadamente para que o autor do redesign tire do ar aquele redesign, que provavelmente foi o caso aqui, tá? Os jogos print and play trabalhados em cima como redesign de outros jogos, ainda tem assim um campo de discussão do que é pirataria e do que não é. Basicamente, o que a gente encara hoje, tá? Isso pode mudar com o tempo, é que os jogos feitos como redesign de outros jogos que não utilizam as imagens ou história do jogo pago, eles nem podem ser considerados como o mesmo jogo, tá? O jogo pago. Então eles são lançados sim como gratuitos. Mas lógico, se o autor do jogo pago se acha lesado de alguma forma, mesmo não amparado por lei, seja do país dele ou de quem fez o redesign, ele pode entrar em contato e muitas vezes, assim, em respeito ao criador do jogo original, o autor do redesign acaba removendo ou fazendo alguma alteração que é pedida pelo autor do jogo original. Tá? Isso é para entender. No caso deste jogo, tá? Ele não é um redesign, tá? Ele foi feito do zero, né? O que a gente tem é uma coleção de decks com regras que o próprio Bojan criou. Bom, com o tema Lovecraftiano, então dizendo cerca de... bom, aqui está dizendo exatamente isso, tá? Que houve um desentendimento aqui com o criador desse jogo, o Rage More, então acabou não utilizando, dando andamento ao redesign daquele jogo. Mas a gente acabou utilizando, né, o Bojan acabou utilizando as imagens que ele tinha feito para este jogo daqui. Bom, um novo símbolo de montanha foi adicionado à linha de outros símbolos. O jogo Haunted in the Dark abriu a possibilidade de criar muitos desses pequenos jogos solo de baralho, e quem sabe, depois de explorar algumas histórias de Lovecraft, podemos até mesmo ir para o espaço para uma experiência alien. Isso daqui eu estou esperando até hoje, depois de todos esses anos, né? Eu acho que esse jogo já tem uns 4 anos que foi lançado. O Bojan acabou não criando mais nenhum deck dessa coleção, mas quem sabe no futuro ele cria, e com a temática alien ia ficar bem interessante. Bom, pessoal, então é isso, a gente já virou aqui, vamos dar só mais uma checada aqui. Então, a entrega de suprimentos, uma grande quantidade de coisas diversas está coberta pela lona da tenda, muitas pegadas estão indo em direção a ela, mas apenas uma está voltando. Efeito permanente. Todas as cartas de curiosidade custam um símbolo a menos, no mínimo 1. Putz, isso é ótimo. Né? Aqui eu estou com 2 perigos. Deixa eu dar uma dilatada nisso. Eu estou tentando ler. Eu estou com o manual aqui do lado, tá, pessoal? Então eu estou lendo direto do manual para não fazer nenhuma tradução um pouco mais tosca se eu for tentar fazer direto. Bom, ó, se eu descartar uma, pegar aqui do deck aliás, esse deck tá bem ruinzinho, né? Deixa eu dar uma... colocar ele aqui.
Se eu pegar uma carta desse deck e descartar aqui, a gente cumpre essa primeira ação, né? E lembrando que as cartas que estão aqui no campo, eu posso usar esse retângulo que está em cima, tá? Desde que eu pague o que está escrito aqui. Não esqueçam que a gente tem nas regras novas desse jogo, né, do incremento das regras, essa ação forced, que se tiver esse termo aparecendo ali, eu tenho que executar ela no final do meu turno, antes de fazer o teste de perigo monstro, tá? Você já vai ver isso funcionando. Ó, aqui não tem forced, então tudo bem, mas eu não veria agora. Primeiro eu vou executar a minha ação. Se eu descartar uma, pegar do encontro e colocar aqui, ó, eu posso descartar um monstro do campo. A gente não tem monstro, tudo bem. Se eu queimar uma carta, eu posso reciclar todas as cartas da pilha de sacrifício. Também para mim não importa, porque eu não tenho nenhuma carta ainda na pilha de sacrifício, que é a pilha de pagamento. Se eu descartar uma, de novo, pegar da pilha de encontro e colocar aqui, eu consigo mover uma carta de curiosidade do campo. Opa, eu tenho essa arma daqui. Ou do topo da pilha de sacrifício para minha reserva. Isso é legal, hein? O problema é que são cartas de perigo. Ó. A gente vai fazer o teste no final do turno se elas estiverem aqui ainda no campo. Se elas forem acionadas, vai ativar o terror delas. Ó. O terror dessa... Corpo congelado. Se você tem algum dano de sanidade, queime todas as cartas da sua reserva. Ixi. Bom, aqui também não me preocupa porque a gente não tem nenhum dano aqui de sanidade ainda, né? Eu também não tenho nada na reserva, mas tem que tomar cuidado. Mas agora não tem problema esse perigo. Aqui, dá uma olhada. Alguma coisa no gelo. Saque uma carta de terror, isso se for acionado no final, tá? Saque uma carta de terror. Se for um dano de sanidade, lembra, aqui é de terror, dano de terror, eu estou tomando um dano. Se por acaso ele for um dano de sanidade, eu tenho que sacar outra. Ó, isso é perigosíssimo, porque se é ativado, eu saco uma carta de dano, ela for um de sanidade, eu vou ter que sacar outra. Se for outra carta de sanidade, de dano, acabou o jogo. Então, perigosíssimo aqui. Esse perigo seria legal a gente tirar. Mas o legal é que se eu ativar isso aqui, descartando uma, eu já consigo pegar uma carta de curiosidade sem pagar nada. Mas a gente corre o risco disso aqui. Deixa eu ver o que é melhor pra gente. Eu acho que eu não tenho nem moeda. Ó, custa... Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu não tinha visto. Ó, DWM Luger 1920. Né? Me fala em memória a arma adorada aí na guerra, né, pelos nazistas. Descartar uma, eu descarto um monstro. Beleza. Se eu conseguir comprar essa carta, ó, recicle a carta do topo da pilha de sacrifícios. Reciclar significa que eu posso pegar ela e colocar de volta aqui no nosso deck de encontros, no fundo, né? Ou, na verdade, descarte, né? Recicle o topo da carta de sacrifício, a gente pega a carta e coloca aqui para descartar um monstro do seu campo. Essa ação é bem legal. Não esqueçam que Free Action significa que isso aqui vai ficar acionado a partir do próximo turno. Tá? Se não tivesse isso daqui, assim que eu coloco a carta na reserva já está valendo. Mas isso daqui só vai valer a partir do próximo turno. Mas é legal, hein? Quer dizer que cada vez que eu conseguir reciclar uma carta de sacrifício, eu posso tirar um monstro, posso descartar um monstro da pilha do campo, que está aqui, né? Aí eu colocaria aqui. Essa carta é bem legal, essa arma. Ó, ela custa um trauma e um portal. Eu tenho o trauma. Só que se eu pagar com essa carta, como ela é um perigo ou monstro, eu tomo esse dano daqui. Ela não vem para a pilha de sacrifício, que é onde a gente coloca as cartas que estamos utilizando como pagamento. Por ser um perigo ou monstro, ela vem aqui, a gente toma esse dano. Droga. Então usar ela como moeda agora não é legal. Mas também não adianta, porque ó, teria que ter trauma, eu tenho que pagar com um trauma e um portal. Eu tenho uma cruz e um trauma. Essa carta eu não posso utilizar. Se fosse trauma e portal aqui, eu poderia pagar com essas duas, porque eu tomaria essas duas lesões. Ó, é perigo, elas iriam para cá. E eu não morro porque é uma de saúde e uma de sanidade. Então tudo bem.
Né? Lembrem que eu só morro se eu tiver duas do mesmo tipo. Mas também qualquer outra que eu tome é game over. Tá, então não é legal isso daqui. Mas, olha lá o efeito permanente. Todas as cartas de curiosidade custam um símbolo a menos. Eu poderia pagar só com uma, eu não preciso pagar os dois. Poderia pagar com essa. O problema é que daí eu já vou ficar com esse dano aqui. E o final, se por acaso isso daqui for acionado, ó, tome mais um dano de terror. Mas eu queria essa arma. Essa arma ia ser muito legal a gente colocar aqui. Deixa eu ver. Se eu queimar uma carta, todas as cartas da... Recicle todas as cartas da pilha de sacrifício. Não me interessa. Descarte uma, ou seja, pegar daqui e colocar aqui. Mova uma carta da curiosidade do campo ou do topo da pilha de sacrifício para a sua reserva. Opa, isso aqui é legal. Né? É que a carta vai permanecer aqui, né, se eu acionar essas ações de cima. Mas olha, não tem que pagar nada. Olha, pessoal, eu acho que eu vou fazer isso. Então descarte uma. Eu estou descartando para utilizar esse efeito do primeiro retângulo, que eu só posso usar enquanto essas cartas estiverem aqui do field. As que eu puxar para baixo, que eu conseguir comprar, né, aí fica valendo o segundo retângulo. Essas aqui não vai acontecer isso porque é terror, tá? Perigo e monstro não vem para baixo. Se for acionado e ativado aqui, depois a gente descarta para algum lugar. Tá. Então eu vou descartar uma carta. Não vou ver qual é. Estou pagando isso aqui, ó, Exaust 1. E agora eu posso mover uma carta de curiosidade do campo ou da pilha de sacrifício, que não tem nada, aqui para nossa reserva. Eu vou pegar exatamente a arma. Como ela tem um free action, eu não posso utilizar essa ação agora, né? Só vou poder utilizar a partir do próximo turno. Tudo bem. Terminei minha ação. Agora eu uso essa regrinha nova desse jogo. Eu busco essa Forced. Ó, depois que você fizer todas as suas ações... Deixa eu travar isso aqui. Pronto. Depois que você fizer todas as suas ações e antes de testar perigos e monstros, você tem uma nova ação obrigatória caso essa esteja presente no campo field. Então, se tiver esse Force, que eu acho que é Force ou Forced, né? Isso aqui eu acho que é Forced, mas tudo bem. Depois eu arrumo isso. Se tiver isso aqui, essa palavra-chave, aí eu sou obrigado a executar. Aqui no caso não tem, então tudo bem, não vai acontecer. Tá, ótimo. Não tem o Force, o Forced, então agora eu entro na parte de perigos e monstros. Tem algum perigo monstro presente aqui no campo? Tenho 2. Valor 3, valor 3. Vamos ver se eles vão ser acionados o terror. Se eu tirar 3 ou mais aqui, eles são acionados. Vamos virar? Ó, 1. Não foi. Perfeito. Teria que ser... Os que estivessem 1, né, seriam acionados. É igual ou maior? É isso, é igual ou maior. Teria que tirar 3 ou maior para serem acionados. 1 não. Então ótimo, dei sorte. Só confirmando. Tá, isso aqui ainda mantém a ideia que as cartas custam um símbolo a menos. E a gente conseguiu pegar essa daqui. Bom, acabei de verificar aqui como as regras falam, como a gente fez o teste. Eu viro a carta, né? Vou pegar o nosso deck aqui, agrupar essa pilha de cartas. Estou colocando ela em cima para que ela vai atrás, agrupo de novo e aí já devolvo ela ali. Pronto. Então a carta que a gente utilizou de teste já está lá atrás. Beleza. Ainda não gastei nada, hein? Isso foi muito bom. Tá. Terminou o turno. As cartas de perigo, as de monstros ficam se tiver, mas as de perigo são descartadas. Vou colocar nessa ordem. Ó, tem que lembrar que é trauma que tem aqui. Pessoal, quando eu jogo, eu costumo deixar as cartas que eu estou vendo, eu costumo deixar assim, tá? Porque aí eu vejo, eu não preciso lembrar. Eu não gosto de ficar tentando lembrar qual que está aqui, né, embaixo.
Mas vamos jogar com as regras normais, então esta pilha fica sempre virada para baixo. Se eu for utilizar como sacrifício, ou seja, como pagamento essa primeira carta, eu vou ter que lembrar que isso aqui é um trauma. Aí na dúvida eu viro. Tá, beleza. Final do turno, todos os perigos foram embora, os monstros permanecem. Vamos repor as cartas. Então, novo turno. Eu vou fazer com grid, vamos fazer diferente. Poderia virar uma por uma, mas eu quero fazer tudo. Agrupamento, ó, virar, agrupar essa pilha e virar. Ele já vira todas e eu vou usar o grid nele. Que aí ele já distribui. É só colocar nada e ele já faz bonitinho. Putz, veio o Elderfing, eu não acredito. Já! E ele não é monstro, é considerado perigo. Eu ainda não tenho nenhuma carta aqui de sacrifício para utilizar. Droga! Aqui eu sou obrigado. Agora, como já está ativo isso daqui, ó, recicle uma carta da pilha de sacrifício para descartar um monstro do campo. Como não tem nenhuma para reciclar, eu não consigo usar essa ação. Que droga! E o ruim é que tem um monstro e esse cidadão. Só falta acabar o jogo agora. E o pior é que olha o que veio. É um monstro, perigo e perigo. Vamos ver aqui o que acontece. Bom, urso infectado. Ó, queime uma carta. Recicle a carta do Infected Bear, que ou seja, o urso infectado, de volta na pilha. Recicle a carta do urso infectado e todos os outros monstros ou perigos do campo para a base do campo do deck de encontros. Opa! Só que eu tenho que queimar uma. Eu não posso queimar o Elderfing lá, senão acaba o jogo. Mas ó, se eu queimar uma carta, eu consigo pegar todas as cartas do campo, que sejam monstros ou perigos, e elas vêm aqui para a base do deck de encontros. Então isso é legal, hein? Mas eu vou ter que queimar uma carta. Deixa eu ver aqui se eu consigo queimar. Posso queimar um perigo, né? Eu não posso queimar essa, não é fim do jogo. Nem essa, nem o tanque de combustível. Mas essa daqui eu consigo. Deixa eu ver o que é. Friend. Tô tentando lembrar o que é, já tô abrindo aqui, ó. Caramba! Aqui. Amigo ou inimigo? Descarte uma daqui para cá. Se eu quiser acionar agora, recicle uma carta da sua reserva no deck de encontros para remover um dano de terror. Poderia pegar essa, tirar, né? Ela vem aqui para trás e aí um dano de terror eu poderia tirar. Isso também é bem legal, né? Amigo e inimigo. Putz, se eu queimar essa carta vai ser péssima, ela não vai mais aparecer em jogo, muito provavelmente. Mas em compensação a gente consegue acionar isso aqui. Eu vou fazer isso, pessoal, não vai ter jeito, senão a gente vai se ferrar. Ó, não consigo utilizar essa, que ele pede para queimar uma carta do sacrifício, do topo, para poder descartar um monstro. Mas não adianta, eu não tenho aqui, eu não consigo acionar. Então eu vou fazer isso, ó. Burn 1, tem que ser daqui do campo, né? Outras, se ele pedisse para queimar 2, por exemplo, aí eu pegaria de outros lugares, tem nas regras. Eu estou queimando essa carta de perigo, pena que não é outro monstro, né? Aciono essa ação do primeiro retângulo, né, que só pode ser acionado enquanto as cartas estão aqui no The Field. Ó, recicle esta carta do urso e todos os outros monstros ou perigos presentes no campo, ó, que é o próprio Elderfing, para a base do deck de encontros. Tudo bem? Eu vou deixar ele bem baixo, vou deixar ele como último. Vou virar, também podia virar uma por uma, mas eu já vou virar aqui, ó, agrupar essas cartas e virar frente e verso. A segunda carta, que é o Elderfing, estou puxando aqui o deck, ó, agrupar esse deck, coloco em cima, já estou agrupando de novo, e já estou colocando de volta. Eles estão lá embaixo, beleza. Eu já sei agora que a última carta aqui é o Elderfing, hein? Vou tentar não esquecer disso. Ufa, me custou uma carta importante aqui, mas tudo bem, a gente não morreu. Bom.
Pessoal, não esqueçam, antes de fazer aqui agora que eu já joguei, né? Eu verificaria se tem alguma carta no The Field ainda com aquela palavra-chave Forced, né? O Force, eu seria obrigado a executar. Não tem nenhuma, então não tem problema. Não tem perigo nem monstro, não tem que fazer teste. Então, ufa, terminou o turno. Novo turno. Vamos lá. Estou reabastecendo o campo, faltam 3 cartas. Eu vou usar ainda o sistema, ó, agrupa, pilha e vira. E já vou usar o grid também. Podia fazer manual, mas eu estou testando aqui. Ó. Se eu não colocar nada, é que ele distribui bonitinho numa fila só, com um espacinho pequeno entre as cartas. Ó o combustível aqui. Eu preciso disso aqui embaixo. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Tanque de combustível. A ação livre dele, quer dizer, a partir do próximo turno. Se você estiver na localidade Crude Airstrip, que é aquele campo de pouso, né? Sacrifique uma carta, ou seja, pague, né? A gente vai ter que pagar uma montanha, um trauma e um eclipse para escapar das montanhas da loucura e ganhar o jogo. Putz. Quanto custa essa carta? Ela custa uma montanha, uma moeda de montanha e uma portal. Eu acho que eu não tenho portal. Puxa. Eu tenho uma cruz, que não vale nada, e eu tenho um trauma aqui. Não tenho ainda nada aqui, eu não vou conseguir pegar isso. O problema é que ela é considerada uma curiosidade e um perigo. Então, no final do turno, se eu não conseguir pegar ela agora, ela é descartada. Cacida. Bom. Esse perigo custa, ele vale uma montanha. Essa curiosidade, que é o cão aqui, também. Vamos dar uma lidinha aqui. Sled Dog. Lembrem que eu estou mexendo aqui nas regras, que eu já estou lendo direto, tá? Seria cão de trenó. Bom, descarte... Tá, eu não estou lendo agora, eu estou lendo direto daqui. Descarte um monstro ou perigo do campo com um teste de força de 2 ou mais alto. Então, reembaralhe esta carta no deck de encontros. Tá? Isso se eu reciclar uma. Tá? Reciclar uma. De novo. Ah, eu não lembro o que é esse termo reciclar. Aí a gente vem aqui, ó. Olha lá. Mover cartas do topo da pilha de descarte para o fundo do baralho de encontros, ou seja, a gente pega a primeira aqui e coloca no fundo de encontro. Isso que é reciclar. Descartar, encontro para o descarte. Reciclar, né? O cycle é descarte para o fundo da pilha de encontros. Eu preciso comprar essa carta, custa esses 2. Não mudou aqui em cima ainda, eu poderia usar como moeda. Eu poderia pagar com este, só que esse perigo vira trauma. Eu vou tomar o primeiro dano. E poderia pagar com essa localidade, só que dessa localidade vai para o fundo. O legal é que todas as cartas de curiosidade aqui estão valendo um símbolo a menos. Então, olha só. Eu posso pagar isso aqui, eu não preciso pagar montanha e com o símbolo de montanha. E esse. Eu posso pagar só para a montanha, enquanto eu permanecer aqui. Só que agora eu preciso que isso aqui comece a virar, porque quando eu pegar isso para reserva, eu preciso ter a localidade ali, que é aquele do campo de pouso. Eu acho que estrategicamente eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Esse perigo vai ser acionado se ele estiver aqui. O que ele faz no final do turno? Vamos dar uma olhada. Perdido na tempestade. Se eu descartar 2, mova sua localidade corrente, que é essa carta aqui de cima, para o fundo da base de localidade, ou seja, vai rodar isso aqui. Mas eu tenho que descartar 2, ó, tenho que tirar 2 da deck de encontro e descartar. Só que ela é um terror que, ó, é vai ser acionado. Se ela for acionada, flip your local deck face down. Assim, aqui vire o deck
de costas, se fosse físico, né? Já que eu estou olhando as cartas. Eu viro ele de costas, embaralho, então eu viro ele de volta. Ou seja, eu pego uma carta aleatória e coloco aqui em cima com ele embaralhado. Isso até pode ajudar a gente. Mas é que agora o importante é a gente conseguir pegar isso aqui. Eu poderia pagar com qualquer uma dessas duas cartas. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou pagar com essa. Poderia pagar com essa e essa. A chance de ser o que a gente precisa embaixo é pequena. Olha, vamos ver se vai dar certo a minha estratégia. Eu vou tentar rodar 2 vezes isso daqui. Rodar significa, vou tirar essa, vai para o fundo. Não pode ser a que a gente quer na próxima, porque daí no final vai rodar mais uma. Tá. Não vai dar certo. Shuffle the deck, control deck, descarte. Isso aqui que ele vai embaralhar é aleatório. Tá, não vai dar muito certo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar. Se bem que eu acho que dá. Ah, que dúvida. Esse jogo ele gera muita dúvida porque você tem que pensar bem nos textos. Então eu vou fazer o seguinte. A estratégia. Eu vou pagar com ambos, tá? Essa é a minha. Eu poderia pagar só com um custo, né? Já que aqui todas as cartas mínimo de 1 custam um símbolo. Eu não posso pagar com as duas porque já estão valendo só 1. Tá, não vou conseguir. Verdade, tenho que levar isso aqui. Isso é obrigado, não é por escolha. Isso é um efeito permanente. Então eu só preciso de uma para pagar. Tá, simplifica. Eu vou pagar com esta daqui, como é um perigo. Tá? Olha lá, eu estou pagando porque ela vale uma montanha. Eu não preciso do segundo símbolo por causa desse efeito permanente da localidade atual. Então eu pago, como é um perigo ou um monstro, ela não vai para a pilha de sacrifício como a curiosidade. Né? Ela vem aqui para a pilha de terror. Poderia pagar com essa também, ó, porque ela é um coringa. Como ela é uma curiosidade ou perigo, quando eu pago eu posso escolher entre colocar aqui como dano, que estrategicamente pode às vezes ser bom, ou ela vai para a pilha de sacrifício. Ela vale pelas duas, né? Eu posso escolher onde eu vou colocar. Mas essa aqui não, porque eu quero. Bom, acabei de pagar. Tomei o dano por isso. Paguei só uma por causa do efeito da localidade. E eu puxo ela para cá. Legal. É o melhor que eu consigo fazer. Eu não vou conseguir rodar isso aqui. Pensei que ia conseguir rodar 2 vezes. Então, poderia fazer o contrário, né? Então poderia pagar com essa, que é montanha. E aí essa vai fazer rodar. Por que eu tinha visto que ia rodar? Tinha alguma coisa aqui que ia fazer rodar. Não, eu tô louco. Então, peraí. No lugar de usar esta carta, eu vou utilizar essa daqui, ó, montanha. Tá vendo? Estou usando esta para pagar. Como ela é uma curiosidade, ela não vem aqui como dano. Então, para mim é vantagem. Ela vem aqui para a pilha de sacrifício. Beleza. Paguei a montanha para pegar essa carta daqui, ó. Que eu só estou pagando 1 porque tem esse efeito permanente. Puxei, é o que eu queria. Então, beleza. Terminei. Dou uma olhadinha aqui no campo se tem alguma palavra forçada colocada, que ele estaria aqui. Né? Não, exauste 2, descarte 2 ou terror. Não. Então aí a gente já vai para o final. Tem algum perigo presente? Tem. Tem esse daqui. Vamos ver se ele vai ser acionado. Ele vai ser acionado porque é 1. Né? Mas a fórmula é tira a primeira carta do deck de encontro, vira. Ó, 1 ou mais. Aqui é 1. Por isso que 1 é sempre acionado. Ela foi acionada.
Tá? A gente vai executar o terror. Deixa eu só virar. Quando eu acabo de fazer o teste, essa carta vai aqui para trás do deck de encontro de novo. Eu vou agrupar. Para fazer isso aqui na mesa virtual, eu coloco em cima e agrupo 2 vezes. Ó. Agrupo de novo e aí eu levo de volta. Pronto. Ela já está lá atrás. Foi acionado. Ó, vire a carta de vire o deck de localização para baixo e reembaralhe este. Então vire de volta para cima. Isso se fosse físico. Basicamente o que ele está pedindo aqui é reembaralhar isso. Eu não sei mais que carta que vai aparecer. E aqui reembaralhar, vocês sabem que a gente tem função para isso. Então, ó, agrupar esse deck, essa pilha. Olha lá, agrupar essa pilha e embaralhar. Quem sabe vem o que a gente precisa. É só embaralhar. Eu não quero que rotacione e nem que faça aqui a frente e costas aleatória. Olha o que veio. Perfeito. Cruise Strip, que é o campo de pouso que está com o avião. Nossa, muita sorte. Vamos dar uma olhada. Eu vou abrir aqui para não traduzir besteira para vocês, mas a gente tem aqui a carta. É uma carta de localidade. Ela é a... Só lembra, não é Cruiser Strip, que é aquele campo de pouso, ó, pista de pouso rudimentar. Uma aeronave abandonada está aqui, congelada e parcialmente coberta por neve. Se o motor puder ser aquecido e abastecido, você poderá sair desse lugar temível e se salvar. O efeito permanente que a gente tem dessa carta, que já está valendo, hein? Todos os perigos têm um teste de força de 1. Então, assim, se ele vale 2 ou 3, agora eles estão valendo 1, ou seja, todos vão ser acionados no final. Ixi. Mas a gente já está nessa localidade. Legal, eu estou com o tanque de combustível. Muito bom. Bom, foi acionado, a gente executou o perigo, terminei o turno. Todos os perigos que estiverem em campo são descartados, tá? Perigo ou aquela carta C/P, é obrigado a descartar ela também. A única coisa que monstros permanecem. Estou descartando, agora eu tenho que lembrar que isso aqui é montanha. Vamos virar. Pronto, terminou. A gente já está nessa localidade que é a que a gente precisa e eu já estou com um tanque de combustível. Será que esse jogo eu vou conseguir terminar? Caramba, ia ser muito bom. Estou com as 3 cartas, vou usar aquele esquema. Vou fazer uma por uma. Ó, vou posicionar manual e vou virar uma por uma. Só tem um monstro, ó, ele sonharia com 2 no final do turno, só que por conta deste efeito ele vai ser acionado com 1, tá? Eu tenho 2 cartas de curiosidade, ótimo. Eu já tenho tudo que eu preciso, será que eu consigo utilizar? Lembrando que é montanha, montanha. Aqui eu não posso utilizar, se eu utilizar agora ele vai para o fundo do deck. E aí eu perco a localidade, eu não vou conseguir fazer, eu preciso que essa carta permaneça aqui. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. O combustível eu peguei no final do outro turno, ele tem free action, então agora a ação especial dele está valendo agora, que é um novo turno, então daqui para frente ele está valendo. Para eu poder abastecer aquele tanque de combustível, o avião, ó, se você está na localidade da pista de pouso rudimentar, a gente está, ó lá. Sacrifique, ou seja, pague uma montanha, um trauma e um eclipse para escapar das montanhas da loucura e ganhar o jogo. Ok, vamos com calma, vamos com calma. O que eu tenho aqui? Eu tenho que pagar montanha, trauma e eclipse. Eu tenho um eclipse, eu tenho um trauma e eu sei que eu tenho montanha aqui. Na verdade, tenho montanha aqui também. Se não me falha a memória, eu não posso pagar. Quando eu tenho uma carta, eu não posso pagar, utilizar como moeda. Não me falha a memória, tá, pessoal? Vamos dar uma checada? Ficou a minha curiosidade, mas tudo bem. Agora não vai importar muito porque eu não vou utilizar. Mas, por exemplo, se eu quisesse utilizar agora, é pilha de sacrifício. Vamos ver aqui. Tinha alguma regrinha
que eu acho que era isso. Quando tem uma carta na pilha de sacrifício, eu acho que ela não poderia ser utilizada para pagamento. Investigar. As cartas também têm um custo de sacrifício. Aqui eu anotei onde não pode utilizar, pelo menos parece lógico. Cartas do campo. Símbolo dessa carta não corresponder. Tá, aqui a gente sabe que se eu sacar uma carta ali da pilha de descarte que está de costas e ela não pudesse ser utilizada para pagamento, a gente é obrigado a queimar ela. Aqui, ó, caso haja apenas uma carta na pilha de sacrifício, não poderá ser utilizada para sacrifício. Lembrei dessa regra, hein? Então, olha, nessa situação que só tem ela, eu não posso utilizar como moeda, precisaria ter mais. Mas tudo bem, eu sei que eu tenho uma montanha aqui. Pelo menos eu tenho quase certeza. Vamos checar? Eu sei que não pode, mas eu faço isso quando eu estou jogando sozinho. Ó, é mesmo, então eu lembrei. Então eu tenho uma montanha, eu tenho um trauma e eu tenho um eclipse. Eu consigo pagar o que essa carta pede para acionar a ação livre dela. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou executar nada, eu não quero executar nada. Eu vou usar aqui do primeiro retângulo, tá? E eu vou acionar a ação livre, que agora eu posso, porque já virou o turno. Então, se você tiver, vamos lá dar uma checada de novo. Se você está na localidade da pista de pouso rudimentar, a gente está, olha ela aqui. Eu consigo escapar se eu pagar montanha, trauma e eclipse. Eu já sei que eu não posso utilizar agora esta carta como moeda, porque ela é a única na pilha de sacrifício. Tá, mas tudo bem. Eu vou pagar com esta. Ó, eu consigo pagar. Então eu estou pagando com a primeira carta da pilha de descarte. Vamos virar e ver o que é, né? Se for um monstro, o perigo tem que ir para lá. Tem esse detalhe. Ó, é um perigo. Vai ser o nosso primeiro trauma. Tudo bem. Ainda tá valendo. Eu não morri porque só vou morrer se tirar outro coração. Paguei a primeira montanha. Vou pagar com essa Curiosity, que é um trauma, que ainda estaria tudo bem que se fosse perigo ou monstro, ó, não é igual. Beleza. Paguei, ela vem aqui para cima. E ficou faltando agora um eclipse, que eu vou pagar com essa. Que também tudo bem, ó, se fosse perigo ou monstro, não faz par. Como é uma curiosidade, vai para a pilha de sacrifício, aqui no alto. Consegui pagar os 3 pedidos, montanha, trauma e eclipse. Eu estou na localidade da pista de pouso rudimentar, ou seja, eu reabasteci o avião. Olha lá. A aeronave abandonada aqui, congelada e parcialmente coberta por neve. Se o motor puder ser aquecido e abastecido, você poderá sair desse lugar temível e se salvar. E a gente acabou de conseguir fazer isso. Então, consegui. Ativei a ação livre aqui. Na localidade pedida, coloquei o combustível, o avião pegou e a gente fugiu. Ufa! Finalmente uma vitória. Olha, desde que eu retomei aqui esses jogos, né, dessa coleção Decks do Terror, eu só perdi. Finalmente a gente conseguiu vencer. E nesse jogo que eu considero mais difícil do que o Haunter in the Dark. Muito legal. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham curtido aí a aventura. Esse jogo ele é muito legal, é o que eu falei do Haunter in the Dark. Ele demora um pouquinho para pegar a lógica, que toda vez que tiver aqui Exhaust, a gente e um número, aqui é um número de cartas que eu vou ter que descartar. Eu descarto elas, a primeira do deck de encontros. Se não me falha a memória, a partir da segunda carta descartada, se tivesse aqui, por exemplo, 3, pode ser de outros lugares. Mas aí é só dar uma lidinha na regra, porque ela vai ter aqui, ó. Olha lá. Ó, a carta adicional descartada.
que é exausta. Pode ser usada do topo da pilha de sacrifício ou do deck de encontros. Aí eu posso então usar a segunda ou da pilha de sacrifício de encontros. Queimar também, ó. A primeira tem que ser do campo, mas se tiver que queimar mais alguma, a gente já pode tirar também do topo da pilha de encontros. Lembrando que se eu tirar alguma carta que não pode ser queimada e ela vai ser queimada, a gente perde o jogo. Reciclar, mesma coisa, ó. Aqui é sempre usada do topo da pilha de descarte. Ao reciclar, não. Se tiver lá reciclar 2, 3, vai ter que ser sempre da pilha de descarte. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham curtido. Lembrem que eu já tenho no canal uma gravação explicando certinho as regras do jogo. Lógico, talvez, como é antigo o vídeo, pode estar faltando alguma coisa, mas ele pelo menos foi editado e não é uma partida formal. Né? Ela é uma partida de explicação do jogo. Pessoal, é isso. Vitória. Fugimos do monstro, finalmente. Um abraço.